Oi, eu sou Leandro e hoje estou aqui para falar de Como Treinar Seu Dragão, um filme que está disponível nos cinemas. It's okay. I won't hurt you. Bom, gente, Como Treinar Seu Dragão é um filme de mais ou menos 2 horas de duração e ele é a adaptação em live action do filme de mesmo nome lançado em 2010, que por sua vez adaptava o livro de mesmo nome que foi lançado anos antes. Aqui a gente vai ter uma adaptação perfeita, eu acho que é uma das melhores transposições de uma animação para live action que eu já vi. E esse filme basicamente conta a mesma história com os mesmos personagens da mesma maneira, e isso traz uma nostalgia muito grande para quem já tinha visto Como Treinar Seu Dragão, assim como eu, mas também apresenta essa obra para uma nova geração. Então aqui a gente vai acompanhar o Soluço, que é o filho do Estoico, o líder dos vikings que moram na ilha de Berg e que tem um problema com dragões. Os dragões constantemente invadem a ilha para roubar a comida deles, para roubar as ovelhas, os pescados. E isso traz um grande problema e cria um grande conflito dessa população com esses animais. E o Soluço tem uma coisa que difere ele de outros vikings. Ele não gosta de batalhas, ele não tem tanta aptidão para lutas corporais, ele não tem tanta força física, ele gosta muito de estudar e ficar criando engenhocas para tentar combater os dragões, já que ele nunca conseguiu matar um dragão. Mas tudo isso muda em uma noite, quando a ilha está sendo atacada pelos dragões, e no meio da batalha, o Soluço pega uma das engenhocas dele e atira em um Fúria da Noite. O Fúria da Noite é um dragão descrito no início do filme como o mais perigoso dos dragões, já que nenhum viking conseguiu enfrentar um Fúria da Noite e a maioria dos vikings sequer viu um Fúria da Noite. Então o Soluço fica muito feliz, mas isso cria um conflito diretamente com seu pai, porque ele não acredita no Soluço. E o Soluço então sai na manhã seguinte procurando o corpo do Fúria da Noite, que ele acredita ter abatido, mas na verdade, quando ele encontra esse Fúria da Noite, eles vão criar um vínculo muito grande e ele vai então chamar esse Fúria da Noite de Banguela. E aqui a gente já tem a principal reviravolta do filme, que é quando ele descobre que os dragões, na verdade, estão sendo controlados por um dragão muito maior e muito mais velho, quase como uma rainha controlando as abelhas em uma colmeia. E o vínculo que o Soluço criou com o Banguela vai mudar a vida da população de Berg para sempre. O filme é muito interessante. Como eu disse, ele é literalmente a transposição de uma animação para live action. Todas as cenas do filme são muito parecidas, alguns takes são extremamente fiéis à animação original, e isso traz uma magia muito grande pro filme. A gente tá acostumado a ver os live actions que a Disney faz das suas animações, mas eles sempre tentam mudar alguma coisa nessas animações. E Como Treinar Seu Dragão prova pra gente que em time que tá ganhando não se mexe. Eles conseguiram criar uma atmosfera tão mágica nesse filme e tão surreal, tão fantasiosa, que é um acalento no coração. É muito interessante como eles tiveram o cuidado de pegar o melhor da animação e manter no filme, mas adaptar essa história de uma maneira que faça muito mais sentido e fique muito mais crível para quem está assistindo. Na sessão que eu fui ao cinema, quase não tinha crianças. A maioria das pessoas ali eram adultos. Acredito eu que a maioria das pessoas ali eram pessoas que já têm um vínculo muito grande com o filme, ou pelo menos que já tinham assistido o filme. E foi muito bonito ver todo mundo ali como crianças assistindo aquela história pela primeira vez.
O filme é muito bem dirigido, eu acho que o filme é muito bem atuado. Eu gosto muito do que foi feito com os dragões. Eu acho que eles conseguiram adaptar para uma versão mais realista, mas sem descaracterizar esses animais e também sem fugir muito do design clássico, mas adaptando isso para uma versão que fica mais crível. Eu acho muito interessante a forma como eles escolheram tratar esse live action. Ele é muito respeitoso com a obra original, mas ele tem alguns momentos bem mais maduros. E eu gosto também muito de como os atores estão extremamente confortáveis e estão extremamente felizes fazendo esse filme. Dá pra ver que todo mundo ali tava muito alegre e muito disposto a fazer esse filme. Eu gostei muito da atuação do ator que faz o Soluço. Eu acho que ele consegue passar a imagem de um adolescente muito inseguro, mas ao mesmo tempo muito curioso e muito feliz com as coisas que estão acontecendo na vida dele, mas também não deixando de lado os momentos dramáticos, que nesse filme passam um drama muito maior e muito mais realista do que na animação, o que é difícil porque a animação permite que você crie uma magia, mas aqui nesse filme ela é replicada e quase que criada de uma maneira muito mais adulta, mesmo que o filme seja para crianças, trazendo questões dos adolescentes de uma maneira muito séria e mostrando os conflitos internos do Soluço, o que me deixou muito surpreso. Eu gosto muito da computação gráfica. O CGI dos dragões está impecável. Eu tive um pouco de dificuldade de acreditar naquele cenário, porque em alguns momentos a gente quase que consegue ver aonde o cenário real acaba e quando a computação gráfica começa. Eu acho que isso se deve ao uso muito grande do volume, que são aqueles telões que passam, né, no estúdio as imagens que vão ser colocadas digitalmente no filme. E eu acho que isso atrapalhou um pouquinho o filme, mas eu gosto muito das cenas em que o Soluço está voando no Banguela, porque ali a gente consegue ver um CGI impecável, a gente não consegue ver diferença entre o Banguela e o ator, mas mesmo o CGI das cenas externas sendo um pouco falso, num contexto geral, tudo encaixa muito bem. Eu acho que quando a gente vê os dragões interagindo com os humanos, fica muito crível e é tudo tão bonito, tudo tão bem pensado. Se eu não me engano, esse filme foi gravado no norte da Irlanda e os cenários são de tirar o fôlego. Eu acho que as tomadas aéreas que a gente tem da ilha, muito bonitas. É um cenário maravilhoso, quase como um cenário de um sonho, e isso é muito bonito. Eu gosto muito da forma como a trilha sonora é trabalhada. Eu acho que eles trazem as músicas Viking de uma maneira quase como atualizada, e isso é muito interessante. Eu gosto muito do roteiro do filme. Eu senti ele um pouco longo e depois eu fiquei me perguntando: será que é porque eu já conheço a história e eu já sabia tudo o que ia acontecer? Ou será que eles tentaram alongar um pouco o filme para trazer um pouco mais de peso na história? E eu acho que na verdade é a primeira opção. Eu acho que como eu já conhecia a história, eu tava um pouco ansioso para ver o que ia acontecer no filme. E eu me surpreendi muito, eu me emocionei no final do filme. Eu acho que eles conseguiram construir uma atmosfera dramática no final do filme tão bonita e tão cuidadosa e tão delicada. E eu acho que isso criou um sentimento de quase como uma novidade pra mim, mesmo eu já conhecendo a história. Fiquei bastante impressionado com o que eles fizeram com esse filme. E eu acho que esse é o caminho quando a gente está falando de uma adaptação de uma obra que já é um sucesso para as novas gerações. Eu não consegui ver Lilo e Stitch, então eu não consigo fazer o comparativo, mas Como Treinar Seu Dragão é sem dúvida uma das melhores adaptações para live action de uma história de animação e de uma história literária
que eu já vi. E eu digo isso com tranquilidade. Pra mim, esse filme é uma nota 9 de 10. Eu acho só que o CGI dos cenários me incomodou um pouquinho, mas de resto, é um filme muito redondo, muito bonito, muito emocionante, que vai cativar crianças, mas que vai causar um sentimento nostálgico nos adultos muito grande. Então é isso, se vocês gostaram desse vídeo, deixem o like, se inscrevam aqui no canal, isso me ajuda muito a crescer aqui no YouTube. Compartilhem com seus amigos que não sabem muito bem o que assistir, ou estão em dúvida se vale ou não a pena assistir Como Treinar Seu Dragão, ou até mesmo com aqueles que gostam muito do filme original e estão com o pé atrás, assim como eu estava. Podem falar para eles irem tranquilos, que eles vão amar o que eles vão ver no cinema. Ativem o sininho para receber notificação sempre que eu posto um vídeo novo. Me sigam em todas as minhas redes sociais. O link tá aqui na descrição desse vídeo. É isso, um beijo, até mais e tchau!